Macaé, amiga querida, eu não vou falar os nomes, que com 64 anos a gente erra metade, então eu vou continuar falando, então todos vocês e todos que nos ouvem. Quando a gente olha para a educação hoje no Brasil, e olhar um pouquinho mais para trás, para o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável 4, que dialoga com o dia que nós vivemos hoje, né? O Dia Internacional do Meio Ambiente. A gente definiu 194 países, e o Brasil junto, que nós íamos não só garantir o acesso de todas as crianças e jovens à escola, mas que nós íamos garantir qualidade para todos. Ou seja, a gente ia garantir que a gente pudesse construir duas coisas que normalmente estão em conflito, especialmente no Brasil: excelência e qualidade. Aqui no Brasil nós temos ilhas de excelência para alguns e baixa ou crise de aprendizagem para outros. E mais do que isso, a gente definiu a aprendizagem não só como português e matemática, ou as coisas que tradicionalmente se definem como aprendizagem, mas que a aprendizagem envolve formar cidadãos globais, gente que vai olhar para o planeta, que vai olhar para os desafios globais. E estamos no meio de um desafio global, né, Didone? Estamos vivendo o problema de uma pandemia enorme que trouxe consequências não só de saúde, com mais de 33 mil pessoas já mortas no caso brasileiro, mas mundialmente isso está acontecendo, mas também trouxe consequências econômicas, né? Muita gente perdeu fonte de renda, há muito sofrimento em toda parte, e tudo isso se conecta com educação. As crianças tiveram que subitamente voltar para casa, nenhum educador estava preparado para isso. Imagine, se na saúde ninguém estava preparado, né, eu conversei com alguns epidemiologistas que no começo acharam que ia ser como H1N1. Não, vai durar umas 3 semanas, nós já estamos há mais de 2 meses com as crianças em casa. E as crianças em casa com professores à distância que não foram preparados para essa tarefa, porque não deu tempo de prepará-los, ninguém imaginou que isso ia acontecer, não é porque as redes não querem fazer nada a respeito, é porque não tinham preparado. Então, formações emergenciais tiveram que acontecer dessas crianças, desses professores, e indiretamente isso impactou as crianças e seus pais, que também têm seus trabalhos, seja em teletrabalho ou seja de outras maneiras. Agora, imagine o Brasil, que é o segundo país mais desigual do ponto de vista educacional do mundo, ou pelo menos entre os 79 que participaram, numa prova que o CDE organiza, que se chama PISA, para jovens de 15 anos, nós fomos considerados um dos piores países em aprendizagem, e outro dado negativo, o que acumula maiores desigualdades, o segundo que acumula maiores desigualdades educacionais. Se eles ficam 60 dias longe da escola, isso significa que as desigualdades educacionais vão aumentar enormemente, enormemente. Então, a gente tinha que fazer alguma coisa, e aí todas as redes, você falou em consultoria, eu não faço consultoria, eu faço mentoria de secretários, é conversar com eles, o que eles estão fazendo, o que eles pensam fazer. E eu fico impressionada como pelo Brasil afora, vários deles são do Nordeste, vários da região amazônica, de alguma maneira, ações têm sido adotadas para mitigar esse risco tremendo de aumentar mais ainda a nossa desigualdade educacional. De uma forma simplista, cada um com os recursos que tem, porque evidentemente que o online não chega em toda parte, mas usando televisão, que é uma mídia que o Brasil domina muito, usando rádio. O Rio Grande do Norte está dando um show no uso de rádio para dar aulas à distância, usando televisão, Manaus também está indo muito bem,
também o estado do Maranhão, eu acho que é um dos estados que mais está se destacando nisso, junto com o Paraná. Então, estamos fazendo, sem coordenação do MEC, porque o MEC nos mostrou ausente nisso, o Ministério da Educação, fazendo isso. Os pais estão sob estresse. E aí, Cláudia, eu vou te passar para a gente poder cumprir o nosso horário. Quando você falou os pais estão sob estresse, vou falar com Juliana para ver o que está acontecendo na realidade e depois a gente continua com a conversa no bate-papo. Combinado. Tá. Diz, Juliana. Meu Deus, eu estava aqui totalmente hipnotizada pela Cláudia falando. Obrigada. Super. Então, assim, eu não quero tirar você da sua incrível linha de raciocínio. Eu vou pegar o seu gancho. Você falou e os pais estão estressados mesmo. Eu acho que a grande pergunta, nesse momento, que está na cabeça dos pais, eu digo isso porque eu converso com pais de todos os tipos, até os pais que não têm acesso também à internet, é o seguinte: como a gente pressiona as crianças ou não? Porque o que me parece é que as crianças, quando estão em ambiente escolar, o desejo ou a predisposição para aprender meio que se dá por osmose. Eles veem os colegas, né? Tá todo mundo estudando, todo mundo atento ao professor, então todo mundo está ali naquele clima de escola. Em casa, é muito difícil você colocar as crianças nesse mood. Tá em casa, coloca as crianças numa sensação, estou de férias. Então, o que estressa muito os pais de qualquer faixa, seja para sentar num computador ou seja para ver um conteúdo de TV ou rádio, é fazer com que eles se foquem, é fazer com que eles peguem uma parte do dia deles que está ocioso para estudar. Eles não estão de férias, é o que eu falo, vocês não estão de férias. E é muita briga, e é muita confusão, e é muito estresse mesmo. Então, Cláudia, como é que é isso? Duda. Oi! É isso mesmo? A tua realidade na escola é uma, em casa é outra, como a Juliana falou? Nossa, com certeza. Porque na escola, como a Ju falou, você vê os amigos, você tem aquela animação. Eu, na sala de aula, fico brincando com os meus amigos. Meus amigos falam que eu sou a mais engraçada de lá, mais doida, né? Então, aqui em casa, muda completamente, porque eu acordo, e tá muito frio, né? Então, eu fico na minha cama, eu estudo na minha cama, e ficar em frente a um computador, a um celular, assistindo a aula, dá sono, e eu não consigo entender às vezes as aulas. E na escola, eu entendia tudo. Eu ficava, professor, é a matéria que eu mais gosto, mas eu não tô entendendo nada. Então, para mim, dificultou um pouco. E Macaé, como é que você vê isso? Diante da realidade e das ações que você faz. O teu microfone está desligado, você tem que dar um toquezinho aí para abrir. Abriu. Isso. Bom dia, prazer participar aqui com vocês. Adorei ver a Duda. Igualmente. Cláudia. Oi, Macaé. Bom, eu fico pensando que há essa tentação quase compulsiva nossa, né, de educadores e também dos pais, de tentar replicar o ambiente da sala de aula no ambiente doméstico, né? Felizmente, a juventude e a infância vão nos salvar, porque vão se rebelar. Tudo que eu acho maravilhoso quando eu vejo as crianças e quando eu vejo a Juliana falando que as crianças absolutamente, entendeu? Não vão topar isso. Não. Eu acho que a gente vem há muito tempo debatendo como é que a gente produz uma educação mais conectada com a vida, uma educação que tenha significado, né? E num contexto dessa pandemia, que eu falo que é um contexto de isolamento, eu acho que primeiro a gente tem que pensar que as infâncias elas vivem isso de formas muito diferentes, né? É completamente diferente uma infância que tem uma casa, né? Que consegue ficar dentro do seu quarto, como a Duda falou, né? E nós temos infâncias que absolutamente estão desprovidas disso. Eu acho que a pandemia ela
escancara, né? A desigualdade educacional é uma delas, mas é uma desigualdade no que diz respeito à moradia, à alimentação, à condição de trabalho das famílias. Agora, tem uma coisa que, em qualquer contexto, né, eu acho que a infância e a juventude ela produz, que é capacidade de inventar, né, de brincar. As crianças brincam. As crianças, a gente pode observar, a criança ela pode estar na rua numa condição miserável, ela brinca, né? Ela acha espaço, ela transforma uma caixa num brinquedo maravilhoso. Eu penso assim, eu tive uma infância muito pobre, uma caixa de fogão na minha casa, na infância, né? Eu tenho essa memória de primeira vez que a minha mãe teve uma geladeira, a caixa de geladeira ela não foi embora, né? Ela viveu assim 3, 4 meses na minha casa e ela era um espaço maravilhoso do brincar, do inventar, de construir novas possibilidades. Eu fico muito pensando que eu acho que professores e famílias a gente precisa trabalhar no sentido de construir essa conexão, né? Quer dizer, como é que a gente pode pensar nos diferentes espaços a produção do conhecimento, a curiosidade, a oportunidade para a leitura, né? Muito mais do que tentar reproduzir, eu acho que fazer uma tradução literal do ambiente da sala de aula, mediado pela tela. Porque, de fato, isso não vai acontecer. E, de fato, eu acho que a infância vai se rebelar contra isso. Mas, ao mesmo tempo, as crianças são capazes de fazer coisas maravilhosas se a gente instigar a curiosidade, se a gente instigar o olhar. Eu acho que o grande desafio, né, é que link a gente faz com as famílias, aí Cláudio tem pensado muito nisso, que link educadores, escolas, sistemas de ensino serão capazes de produzir com as famílias, num contexto em que muitas mães, por exemplo, eu vou falar de mulheres negras no Brasil, né, que somos sobre-representadas na informalidade, no trabalho doméstico, nos postos de terceirização, estão passando por um processo enorme, né? Ou de desemprego, ou de não possibilidade de viver o isolamento, porque estão no trabalho. E como é que ficam seus filhos, né? Eu acho que esse é um desafio imenso, né? Fruto de um processo histórico do nosso país que não se constituiu como uma república, não se constituiu para todos. Queria ouvir você também aí um pouco sobre essas ideias. E pelo que eu estou vendo, existem experiências distintas, impressionante. Cada qual aí está com a sua visão. E vamos ver o que o nosso cérebro fala. Vai lá, Siddhartha, comenta um pouco sobre isso. Vocês perceberam que a gente tem um tempinho no início da conversa e depois nós vamos rodar essa conversa e receber perguntas também do público. Vai lá, Siddhartha. Legal. Tá, microfone. Isso. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui com essas mestres incríveis de todas as idades. O mestre, acho que ninguém sabe ainda, vou dizer, eu descobri ontem que o Dieudonné é o mesmo professor Dieudonné de geografia que eu tive aos 15 anos no ensino médio, primeiro no Colégio Marista. E ele foi muito marcante, foi incrível, eu estava numa fila e aí a gente falando, você conhece o Dieudonné? Ele falou, sou eu. Mentira! Não acredito! Muito emocionante. E ele foi muito emocionante porque ele não foi professor qualquer, ele foi daqueles professores que a gente lembra bem, tanto que eu perguntei. E naquela época, aos 15 anos, é aquela pessoa mais velha que te mostra que tem um jeito de pensar para o futuro. O que eu mais guardo da interação com ele é que ele claramente é uma pessoa antenada no futuro. A gente está num momento muito sério, acho que tudo que foi dito aqui converge. Um momento muito sério da humanidade, não é do Brasil, não é do Rio de Janeiro, é da humanidade. A gente está quase embarcando no futuro. A ciência explodiu em termos de conhecimento, e tem o conhecimento acumulado e em acumulação e cada vez aceleradamente mais acumulado, vai nos levar, vai nos catapultar para o futuro. Pode, mas a gente vai ter que acertar contas com o passado. Se a gente não acertar contas com o passado, a gente vai bater e explodir, que é possível. E as pessoas mais jovens têm todo o interesse, a Greta Thunberg está aí mostrando para a gente todo o interesse em garantir a viabilidade desse planeta. Então, a questão ambiental está profundamente ligada com a questão
da educação e da saúde. Se não tiver educação boa, as pessoas não vão acreditar que vírus existe. Se não tiver educação boa, as pessoas não vão entender que desigualdade é ruim. A gente está num momento muito sério e a desigualdade pode aumentar muito. O chamado gradiente educacional, a diferença entre ricos e pobres no acesso aos bens culturais, vai aumentar muito, porque as crianças pobres não têm, como foi dito aqui, desde o começo pela Cláudia, uma casa muito bem, não tem acesso nem à internet, nem a uma sala em silêncio, um ambiente de baixo conflito. Não que os ricos não tenham conflito, tem muito. Muitas vezes terceirizam a criação dos seus filhos. Mas quando o pobre precisa tomar conta do seu filho, muitas vezes não toma conta. A gente teve um acidente trágico ontem. Em Recife. Miguel. Como foi o trágico que aconteceu, que tem acontecido nas mortes das crianças, quando a polícia sobe o morro. Então, a realidade do pobre é muito diferente da realidade do rico. O rico está lá, os pais dos ricos estão lá brigando com seus filhos. Isso tem acontecido com meus filhos. Meu filho mais velho não quer de jeito nenhum fazer o pouquinho de aula que tem para fazer. E aquele contato com o professor, que é super importante, com a professora, e com o que a Juliana falou, o contato com os pares. As crianças aprendem muito com os pares, é o que a Duda falou. A gente está ali, é um grupo aprendendo, aprendizado coletivo, que o Vygotsky falava de zona de desenvolvimento proximal, é o aprendizado. Né? Na capoeira a gente fala também, sou discípulo que aprende, sou mestre que dou lição. Está todo mundo aprendendo junto. Agora a gente está numa nova fase do planeta. Educação em casa, assim como trabalho em casa, tem 1000 vantagens, mas tem 1000 problemas. Então, eu não quero me estender muito, não sei como é que está meu tempo, mas eu acho que esse é um momento muito sério para a gente pensar o futuro. E, na verdade, não é muito complicado, gente. Eu fui a Costa Rica, que é um país incrível, a Costa Rica. E achei muito impressionante a organização, a limpeza, a educação das pessoas, o trato, a gentileza. E eu perguntei para um taxista, falei, por que o país de vocês funciona tão bem? Porque nos outros países da América Central não é tão bom, o funcionamento é bem mais complicado, muito mais desigualdade. Ele falou, que aqui a gente, todo mundo é educado, sabe ler, escrever, tem uma boa educação, a gente tem muita escola, mas não tem forças armadas. Então, é uma questão de prioridade. Caiu, Siddhartha? Então, acho que a conexão dele ficou fraca. Então vamos esperar o Siddhartha. A Cláudia também está aí? Apareceu um Cezinho. Oi, Cláudia, apareceu. Então, assim que a gente recupera o Siddhartha, você percebeu, você estava numa linha de raciocínio, fazendo uma abordagem global, né, e chegando ao sistema de ensino, e aí chegou lá na escola, lá nas secretarias de educação, nos seus municípios que estão trabalhando. Diante disso que todas as demais falaram aí, todos os demais falaram, como é que você acha que esse município hoje está pensando, implantando a partir das experiências ou a partir de um planejamento de escritório? Olha, nesse primeiro momento, aliás, deixa eu primeiro comentar uma coisa muito rápida sobre os pais, porque eu estava numa outra linha de raciocínio e vou chegar no município já. Na ansiedade dos pais, comentada pela Juliana, e também de uma certa maneira, a própria Fernanda fez alusão à situação doméstica, eu queria falar uma palavra de serenidade para os pais, que, aliás, acho que converge também com o que a Macaé disse. O papel dos pais não é de serem professores. Ser professor é uma profissão complexa, que demanda determinadas competências e formações. O papel dos pais é de educadores, no sentido mais amplo. Então, é muito mais importante para os pais, nesse momento, conversarem com seus filhos sobre o que está acontecendo, esclarecer algumas coisas, ouvir as ansiedades das crianças também, e organizar um ambiente de aprendizagem quando isso é possível para a criança. O resto, a criança resolve durante esse processo, desenvolvendo a autonomia, que, aliás, é uma competência muito importante para o século XXI, tanto a autonomia quanto a adaptabilidade que todos nós estamos desenvolvendo nessa situação, do que
prontamente organizar o aprendizado da criança. Evitem brigas por conta de estudo. A escola, na volta, recupera isso. Com relação ao município, muito rapidamente, como foi uma situação de emergência, não deu tempo de fazer uma ampla consulta entre os professores para dar uma resposta educacional à Covid, nem no Brasil, nem fora do Brasil. Eu tenho me encontrado regularmente com ministros de educação via webinários de várias partes do mundo. O que foi possível é pensar com o que nós já sabemos, com os mecanismos que a gente já tem, qual a melhor resposta para garantir um pouco de aprendizagem em cada família. E aí as mais diversas coisas foram feitas, como eu disse há pouco, com um destaque para a televisão, que é uma mídia que nós já dominamos. E os municípios se organizaram em torno disso. Vários deles só fizeram roteiros de estudo baseados no que já tinha sido ensinado. Mas foi um empenho muito bonito de se ver, engajamento muito forte dos professores, especialmente longe dos grandes centros. Acho que era isso que eu queria comentar. Ótimo, Cláudia. Agora que Siddhartha voltou, e ele fez uma pergunta interna para a gente, dizendo assim, eu não sei a hora que eu caí, será que foi na hora das Forças Armadas da Costa Rica? Eu acho que foi aí. Foi exatamente aí, Siddhartha. Continua. Tá com o microfone... Isso. Desculpa. Eu acho que a gente tem que ter muito claro quais são as nossas prioridades. Para mim é simples. A prioridade não tem que inventar a roda, não. A gente tem que investir em educação, em saúde, em ciência e cultura. Se a gente fizer isso, o planeta vai se dar bem, mas o Brasil certamente vai sair da situação vexaminosa em que está. A gente não acertou as contas com o passado. O Brasil foi construído no lombo de escravo e de índio escravizado, escravo africano, escravo índio, indígena. E hoje as populações quilombolas indígenas estão à míngua, extremamente fragilizadas, vulnerabilizadas, sofrendo com a Covid-19, como foram todas as epidemias ao longo dos séculos. E as populações das favelas, das comunidades periféricas estão sofrendo muito. E a educação está simplesmente inexistente. A educação pela pedra, não, pela bala. Por que a polícia continua subindo o morro e matando criança? No meio da pandemia. Então, a gente tem que pensar o seguinte, o país só vai dar certo se for para todo mundo. É muito simples. A Cláudia vai poder falar sobre isso. Ou a gente recolhe dinheiro, ou os ricos pagam imposto maior para financiar a educação de alta qualidade. Tem estudos mostrando que para você quer aumentar a qualidade da educação, você tem que aumentar o salário das professoras e dos professores e tem que diminuir o número de alunos por sala de aula. Quem conseguiria dar aula com qualidade para 20 crianças que não são seus filhos, por horas? Todo dia, sem parar, e depois chega em casa e tem os filhos. Então, a gente não está dando prioridade para a educação. Agora que ela vai ficar mais à distância, e isso tem a ver também com o crescimento populacional, todo mundo tem que ter banda larga em casa, tem que ter saneamento, tem que ter espaço, tem que ter casa maior. Então, não dá para os pobres viverem como vivem, tem que ter renda mínima, não pode ter R$600. Se os ricos não quiserem fazer isso, então a gente vai caminhar para um cenário cada vez pior, Mad Max. Os ricos têm que entender, ou paga muito imposto, ou tem que confiar no governo, então faz escola com o próprio dinheiro, faz museu com o próprio dinheiro, faz mesmo, de verdade, não para inglês ver, para realmente transformar o país. A gente precisa de uma revolução. Qualquer coisa menor do que isso, o Brasil vai continuar sendo um país extremamente injusto, violento, desigual com os pobres. E o que vai acontecer agora pode aumentar essa distância, porque os ricos, as melhores escolas mais caras do Brasil, com uma semana de pandemia, estavam tendo aula online. Não é? Hoje o pessoal já estava correndo, não estava nem andando, estava correndo. E os pobres? Os pobres estão fugindo da bala da polícia. Então não dá, gente. Desculpa te atrapalhar, mas eu queria falar que eu estudo em escola particular. Então, em uma semana depois, as minhas aulas começaram. Só que meu primo, ele não estuda em escola particular. E demorou um mês para as aulas dele começarem. E ele ainda está com dificuldade. Ele não está tendo aulas online. Os professores só estão mandando as matérias, não estão explicando, ele tem que fazer. Então, eu também... Não, pode falar. Eu acho que o que a Duda está falando ainda é uma realidade, entre aspas,
positiva que eu digo, porque a escola pública se organizou um mês depois, mas eu acredito que devam ter estruturas públicas que até agora não se organizaram. Quer dizer, o país é imenso, existem diferenças cruciais. Eu não sei se a Cláudia tem esses dados, mas se hoje existe algum espaço no Brasil que ainda não tenha minimamente essa escola online, porque, pelo que a Duda comenta, você mora em São Paulo, né, Duda? Moro em São Paulo. Então, a realidade é a de São Paulo. Eu não sei se é uma realidade também como no Brasil inteiro acontece. Eu posso comentar rapidinho aqui, muito rapidinho. Duda, é o seguinte, é muito desafiador para uma rede pública, diferentemente de uma escola, porque uma escola é ela, com o diretor com seus professores, né? E como os alunos todos têm banda larga em casa, ou na média têm banda larga em casa, eles conseguem se organizar mais fácil. Numa rede pública, por exemplo, a do estado de São Paulo tem 3 milhões de alunos. Então, até organizar isso leva um tempo. Lembrando que uma boa parte dos alunos dessa escola não tem acesso ao online. Então, houve uma demora compreensível dada a crise que nós estamos vivendo e todo mundo, de repente, todos os professores sumiram da escola, foram para suas casas porque precisavam ir, e até organizar levou um tempo. Isso não justifica, mas é só para entender que é mais complicado para uma rede de escolas públicas dar uma resposta. Mas para consolar o Dieudonné, eu estou em conversa com todos os secretários de educação do país. Em todos, de uma maneira ou de outra, mais adequado ou menos adequado, como eu disse no começo, com grande destaque para o estado do Maranhão e do Paraná, a resposta educacional está acontecendo. O que é o problema é o que a Duda apontou. Nós não estamos tendo, como deveríamos ter, aulas de verdade preparadas para serem aulas nesse contexto. Os professores não aprenderam a fazer, não estão aprendendo ao fazer. Na inglês a gente diz learning by doing, aprendendo no processo de fazer. Mas eu sou otimista, sou incuravelmente otimista, e eu acho que esse aprendizado, se a gente construir em cima no futuro, junto com o Siddhartha, que falou dos aprendizados que a gente pode ter e o que a gente pode construir para o futuro, pode construir uma escola muito diferente da que nós vivemos nesse começo de século XXI. Olha que interessante. O público que está acompanhando, eu estou recebendo perguntas aqui. Essa pergunta, ela vem meio que tentar compreender o que vai ser a partir do que vocês comentaram. A pergunta do Marcelo veio o seguinte: como vocês acham que o cenário atual vai impactar o futuro destes estudantes em termos de aprendizado? Será que eles vão rejeitar os métodos tradicionais de educação? Macaé, começamos por você. Bom, eu acho que essa pergunta ela é interessante, mas ela também parte de um pressuposto generalizante, porque parte de um pressuposto que todos os estudantes estão acessando, né, a internet, as redes sociais. Nós temos aí mais de 300 municípios em Minas que têm menos de 10 mil habitantes. Dificuldade de rede social, de acesso à tecnologia. Gente, o celular que o professor usa, o que tem de professor comprando celular e financiando um celular para pagar de 10 vezes, porque o salário do professor não compra um smartphone que garanta para ele fazer uma transmissão. Então, as dificuldades elas são imensas, né? Eu queria muito ressaltar isso que o Siddhartha falou.
a possibilidade da gente ter um salto no sentido, né, de criar outras bases no âmbito educacional, inclusive do ponto de vista dos estudantes, né, se relacionarem com outras formas de apropriação do conhecimento, de inventividade, está muito ligada também à nossa capacidade de construção de uma sociedade, de um projeto de sociedade, que ele seja pensado para todos e para todas, né, nesse país. Porque a desigualdade que a gente vive no Brasil é fruto de uma estrutura que é racista, que é machista e que é patrimonialista. O projeto brasileiro para o século XX foi um projeto de acabar com as populações negras e indígenas. Era esse o projeto dos eugenistas do início do século XX. Portanto, por exemplo, educação era proibida para as crianças negras, né? Por decretos nesse nosso país. E agora o que a gente vive? A gente vive novamente, em função dessa pandemia, né? Vamos dizer assim, nós estamos desvelando essa desigualdade, mas, ao mesmo tempo, a gente quer operar, né, numa lógica de que, se a gente está produzindo, né, nós estamos colocando, a Cláudia está dizendo, estamos transmitindo pela TV, é uma tentativa interessante, né? Só que, por exemplo, em Minas Gerais, a TV Minas ela não chega a todos os municípios. Base. Quando você transmite pela TV, se não for um canal de TV que tenha alcance, não adianta, a gente não está transmitindo para todo mundo. Então, mais uma vez, a questão do investimento, de se pensar a presença de um Estado, né? De um Estado que ele é forte para reduzir as desigualdades, para reduzir as diferenças, para prover políticas públicas, de moradia, de segurança alimentar, de trabalho decente, de educação. Essas coisas elas estão imbricadas. Como é o Dia Mundial do Meio Ambiente, eu fico pensando, que projeto, né? Outro dia, uma professora indígena me falou, Macaé, eu acho que essa pandemia é para a gente pensar, e a Terra pensar que a gente está vivendo um tempo para o cuidado, um tempo do zelo, um tempo para a cura, para que a gente possa se curar interiormente, mas para que a gente possa cuidar dessa terra, né? Para que a gente tenha a possibilidade de efetivamente ter vida, né? Isso me marcou muito, assim, eu estou com essa história aqui na minha cabeça. É esse zelo, é esse cuidado. Será que é possível? Será que essa pandemia vai nos mobilizar a esse cuidado, a esse reconhecimento da humanidade em todos nós? E para dialogar com o Ailton Krenak, que vai estar aqui nessa live mais tarde, né? Com outro jeito de pensar a relação com o planeta, né? Passa por pensar a relação com essa humanidade, com essa diversa humanidade, e pensar a relação com o planeta. Eu acho que essa, para mim, talvez seja o grande desafio, né? Para a gente pensar que, ao pensar educação, como fazer educação para a redução das desigualdades. Isso entra também em todos os sentidos, né? Até nas estruturas curriculares, né? Pensando nisso. Ontem eu estava conversando com uma liderança indígena, e aí falando sobre o Dia do Meio Ambiente, ambientalista, ele falou assim, mas por que tem que ter ambientalistas? O ambiente somos nós somos o ambiente. Então, se você já categoriza alguém que trabalha com a área ambiental, você já está distanciando a nossa natureza, porque ele falou, nós somos terra, nós somos o ambiente. Se a gente não perceber que tudo está interligado, né, a gente não vai construir uma sociedade igualitária. E a sociedade igualitária, a gente percebe nessa questão da pandemia, que ela mostrou muito bem. Para você estar bem, o outro tem que estar bem. Porque se o outro não está bem, ele vai passar, digamos assim, o vírus para você. Então, todos têm que estar bem, não só na questão da saúde, mas na questão da economia, na questão da educação, da igualdade, né? Porque se todos tenham a mesma sensação, nós teremos uma casa muito maior, que é o nosso planeta, em busca de algo que o Siddhartha apontou. Quer dizer, a gente não tem que ficar se preocupando com questões de fome, de desigualdade, a gente tem que se preocupar com algo muito maior, que é essa perspectiva maravilhosa que nós, como seres humanos, podemos alcançar, em termos de criatividade, em termos de alegria, em termos de sonho, de desejo.
mas se a gente não resolver aquilo que o Siddhartha fala com o passado, a gente não tem base para buscar esse futuro, né? Cláudia, você acha que as escolas ou as redes pensam dessa forma, ou é mais no sentido, como é que a gente vai adaptar agora a tecnologia com a educação? Ou eles... Eu acho que é importante entender que durante crises, as chances de haver um raciocínio muito mais aprofundado, como a Macaé trouxe, de as razões históricas das nossas desigualdades, de como que vai enfrentar, elas são um pouco postas de lado, e está todo mundo atento às emergências. Então, está todo mundo prestando atenção, né, tanto os diretores escolares, professores que estão na linha de frente, porque fala-se muito dos médicos na linha de frente, ou enfermeiros na linha de frente, mas há professores na linha de frente. Então, a ideia é, como é que eu garanto um pouco de aprendizado dentro de tópicos, né, o Conselho de Secretários de Educação, trabalhou em revisitar o currículo, diminuir tópicos e ver o que é importante aprender nesse momento. E talvez também está se pensando um pouco como é que eu construo uma educação do futuro, uma escola do futuro, que foi a pergunta do Marcelo, né? Como é que a gente vai ser o aprendizado no futuro? Porque é importante lembrar, e quem nos ouve lembrar, que na volta às aulas, não vai haver uma volta às aulas que vão estar todas as crianças juntas. O Siddhartha falou de salas de 20 alunos, mas no Fundamental 2 e no ensino médio são 40 a 45 alunos. Então, as turmas vão ter que ser divididas e vai haver, nas redes públicas, pelo menos, o rodízio de alunos que vão. Então, eles vão ficar alguns dias em casa, continuando a ter educação à distância, aprendizado emergencial remoto, e alguns dias na escola. Então, durante o ano de 2020, provavelmente uma partezinha de 2021, nós vamos continuar dessa maneira. Essa volta às aulas, com essa configuração, vai fazer com que a escola mude mais ainda. Porque mesmo, um ponto que eu adorei que o Siddhartha levantou, a gente tem que tornar acesso à banda larga e a saneamento como serviços públicos universalizados. Isso ficou muito claro com essa crise. E isso vai aumentar. Então, mesmo aquelas juventudes que hoje não têm acesso à banda larga, ou mesmo professores que não têm acesso à banda larga, de alguma maneira vão pressionar para ter, porque torna-se como o telefone passou a ser a partir de meados dos anos 90. Então, isso vai ser muito importante. O combate à exclusão digital também vai ganhar uma nova dimensão. E, para finalizar, a forma de ensinar com ensino híbrido, em casa, remota e na sala presencial, vai levar a uma demanda por metodologias ativas de ensino, muito mais mão na massa, porque o professor vai ser mais útil aplicando conceitos ensinados em resolução colaborativa de problemas entre os alunos, do que fazendo aulas expositivas. E ele passa deixa de ser um mero fornecedor de aulas e passa a ser muito mais um assegurador de aprendizagens. Que maravilha! Eu acho que a gente tem tão pouco tempo, né? Pelo que eu vejo agora, a gente poderia agora sentar e planilhar o que seria bom para o nosso futuro. Mas a gente tem aqui, que eu estou vendo, temos 10 minutos ainda. Então, nestes 10 minutos, eu gostaria que cada um de vocês falasse algo que, de repente, acordou nesse debate, como perspectiva de contribuição, porque vocês sabem que o Green Nation ele não é um evento estático, ele tem uma plataforma, ele conecta-se com milhares de pessoas permanentemente. E eu tenho certeza absoluta que muitas dessas pessoas que estão enchendo as caixas aqui vão querer saber mais
Então, por exemplo, Cláudia, eu sei que você tem muita literatura escrita, Macaé também, o próprio Siddhartha, eles já estão pedindo coisas aqui que querem saber mais. A gente tem uma plataforma que vamos disponibilizar na plataforma, caso vocês possam passar esses textos, onde o pessoal vai aprender muito mais do que nesse momento aqui, que na verdade só foi aquela cereja que gerou muita curiosidade para poder entender e melhorar a educação. A gente está vendo que a educação está muito umbilicada a tudo, a saúde, a economia, a políticas públicas, a gestão, e a gente sabe que nós somos uma gota aí nesse oceano, que pode virar um oceano, na medida em que, se a sociedade estiver atenta, pressionando, conectando, conversando, os processos podem mudar. Então, eu gostaria de ouvir um pouquinho, 1 minuto, 2 minutos de cada um, para a gente poder depois encerrar essa fala. Quem gostaria de começar? Eu posso. Claro, vai lá. Bom, primeiro eu ouvindo tudo isso, ouvindo principalmente a Cláudia falando também sobre forma e conteúdo, eu queria só dividir uma experiência simples, mas que eu achei feliz, e que eu vejo alguns pais se debatendo com isso. Outro dia eu tinha que ensinar aqui para o meu filho algo que tinha a ver com matemática e que tinha a ver com as frações. E eu não estava conseguindo ensinar para ele no papel, ajudar. A professora mandou o conteúdo e ele não estava entendendo, e ele começou a ficar angustiado, chorou. Eu também não consegui explicar, e aquilo ficou uma angústia durante o dia. No final da tarde, eu fui fazer um bolo e chamei as crianças para participarem comigo. E aí, na hora de encher a xícara, era 1/3. Eu falei, Pedro, aqui acho que agora eu vou conseguir explicar o que é 1/3 de uma xícara. Isso aqui é uma xícara cheia. Agora eu vou colocar só 1/3 da xícara. Imagina que eu estou dividindo aqui em 3. E aí, finalmente, ele entendeu. Então, às vezes, colocar a mão na massa, literalmente, às vezes essas coisas que a gente tem no dia a dia ajudam a gente, né? O que ela falou, que nós não somos professores, mas que a gente pode ser educadores nesse sentido, eu acho que pode deixar nós, pais, um pouco mais livres, um pouco mais criativos também nessa missão e menos angustiados. E outra coisa que, só para finalizar, eu acho que eu já estendi meu tempo, eu acho que se teve uma coisa de bom nesse momento de homeschooling, educação, é o valor que nós estamos dando aos professores. Eu acho que os pais nunca valorizaram tanto o papel do professor como a gente tem valorizado agora. Nunca o nosso olhar para os professores foi de tanta admiração, de tanto amor. A gente está vendo eles com um olhar diferente. E eu estou com meu coração cheio de amor por todos os professores desse Brasil. E realmente adoraria que a realidade dos professores fosse muito diferente. É uma vergonha o que os professores do Brasil passam. Então é isso. Duda, enxugou a tua lágrima aí? Quer comentar? Enxuguei, eu tava. Quer comentar um pouquinho? Bom, eu gostaria muito de ver educação para todo mundo com igualdade e que... Ai, meu Deus do céu, vou chorar. Pera, calma. E que mais histórias negras e mais histórias africanas e indígenas nas escolas, porque só aprendemos que eles foram escravizados, só. Então eu queria muito, eu tô esperando até hoje. Estamos tendo uma terapia, né? Todos chorando aqui agora. Macaé, diz. Bem, vou falar para a Duda que essa é uma luta muito grande de muitas educadoras nesse Brasil e que tem muita gente lutando muito para transformar os currículos escolares dele e para fazer e garantir a presença, né, das pessoas negras, dos indígenas, não só na literatura, mas
trazer a nossa história, a nossa memória, a nossa ancestralidade para os currículos. Tem uma lei que trata disso, 10.639, de 2003, fruto de muita luta do movimento negro no Brasil. E o que me veio à cabeça aqui, nesse momento que a gente está discutindo tecnologia e muitas coisas, a Juliana falou da matemática, eu lembrei de uma história dos Guarani. Uma professora não indígena foi trabalhar numa escola Guarani em São Paulo, e no primeiro dia de aula, né, ela foi dar uma aula de matemática e falou com uma criança Guarani: olha, eu tenho 12 laranjas. Se eu for dividir essas 12 laranjas com você e seu coleguinha, quantas laranjas eu vou dar para cada um? Aí o menino falou, 2. Ela falou, não, são 12 laranjas. Eu quero dividir igualmente entre vocês dois. Quantas laranjas eu vou dar para cada um? Ele falou, 2. Eu só preciso de 2 e ela de 2. A gente não tira da natureza mais do que a gente precisa. Então, eu acho que assim, eu aprendi isso para toda a minha vida, né? É uma lição, e eu acho que nesse momento a gente precisa, eu acho que pensar um pouco sobre isso, né? A gente abrir mão desse desejo muito louco de acumular, né? De consumir infinitamente. Acho que a convivência, estar junto, o zelo, o cuidado, estão se mostrando como elementos fundamentais. E aos meus colegas professores, trabalhadores, o que me vem é como os professores indígenas pensar sempre, né? A docência também é uma experiência de autoria. Então, a gente não abrir mão, né, do nosso saber, da nossa formação, como a Cláudia disse aí. Ser professor exige uma formação, exige estudos, exige pesquisa, e que a gente não abra mão desse nosso lugar, dessa autoria docente, né, em função de uma série de materiais estrangeiros, empacotados, de outros lugares, que a gente não sabe muito bem de onde veio, que muitas vezes querem que nós sejamos meramente reprodutores, né? Então, eu acho que essa autoria docente, ela nunca teve tão, ao mesmo tempo, ameaçada, mas, ao mesmo tempo, também tão indagada, né? Tão requisitada, tão necessária, e que a gente tem essa força de produzir coletivamente uma educação de qualidade para cada uma das crianças aí nesse nosso país. Esse é meu sonho, né? E eu quero agradecer a oportunidade de estar com vocês aqui nessa manhã. Obrigado, professora. Cláudia, diz aí. Olha, eu acho que teve uma coisa que eu não falei aqui hoje e que é importante, que nós estamos vivendo um tempo no mundo que tem sido chamado de o futuro do trabalho, ou Revolução 4.0, com o advento da inteligência artificial. Como o Brasil é muito desigual, isso também afeta o Brasil, não é uma coisa que está acontecendo lá na Europa e ninguém está sabendo. Isso vai extinguir, em curto espaço de tempo, muitos postos de trabalho, Isso desafia a educação a se repensar. Por quê? Porque novos postos de trabalho, evidentemente, vão ser criados, mas demandando competências muito mais complexas. 2 delas eu já falei aqui hoje, que é resolução colaborativa de problemas com criatividade, porque os robôs não são criativos e nem conseguem resolver colaborativamente problemas. Outra delas é a adaptabilidade, é saber se reinventar em diferentes contextos. A pandemia nos obriga a nos reinventar continuamente, independentemente de classe social. Então, as crianças que eventualmente não estão tendo aprendizagens escolares, estão tendo aprendizagem de competências socioemocionais necessárias para navegar esse novo tempo. A adaptabilidade é uma delas. Professores estão sendo convidados a aprenderem a se readaptar e mudar a sua forma de ensinar. E pensamento crítico, que nunca foi tão urgente. Quando a gente olha para as instituições nesse país, a gente fala da crise econômica, da crise sanitária, mas nós estamos com... A democracia está em crise no Brasil, está em risco no Brasil. Então, o pensamento crítico é muito urgente. E eu acho que essas coisas estão sendo acontecendo e sendo desenvolvidas na sociedade, a gente precisa construir em cima dessas. Só para finalizar e agradecer,
Eu sei que muitas perguntas apareceram e não conseguiram ser respondidas, viu, Dieudonné? E eu só ponho à disposição, eu no Twitter, eu tenho um Twitter, @CláudiaCostin, não escrevo sobre política stricto sensu, não, escrevo só sobre educação, ciência, tecnologia e cultura. Então, fica aqui, quem quiser fazer uma pergunta, eu respondo muito rápido mais tarde, quando acabar aqui, vou mandar meus documentos, sim, Dieudonné. E foi um prazer conversar com um público tão variado. Duda, adorei tuas colocações. Juliana, você como mãe desesperada, eu adorei o exemplo da fração. A Macaé, que sempre é uma delícia ouvir, e o Siddhartha, que nos deu aula sobre como é que a gente lida com o cérebro nesse contexto. Muito obrigada para todos. Obrigado, Cláudio. Então, Obrigada, Siddhartha, continua com a aula aí. Você tem 2 minutos. Legal. Bom, gente, realmente um prazer estar aqui com vocês, todas, todo mundo em casa. Eu acho que a gente tocou em temas muito importantes hoje aqui. Não podemos perder essa oportunidade. As coisas estavam vindo de um jeito, há 5.000 anos, muito parecidos, que era uma pessoa adulta falando, um monte de pessoas mais jovens copiando ou fingindo que estão prestando atenção. Isso chamava Eduba, na Suméria. Que ninguém me passa mensagem no chat. Se manteve. Está aberto seu fone, Dieudonné? Dido, tá. Está aberto seu fone. Então, assim, a escola não mudava, porque ela tinha sido sempre assim. E o peso da tradição é muito forte, né? E agora a escola foi obrigada a mudar muito rápido. E ela pode mudar para melhor e para pior. A Juliana falou sem envolvimento dos pais, fica impossível fazer qualquer tipo de tentativa de ensino em casa. Tem 2 amigos nos Estados Unidos, uma coisa que é forte nos Estados Unidos, eles resolveram fazer isso, e eu nunca achei que pudesse dar certo. Só que o marido parou de trabalhar e passou toda a vida em casa cuidando dos filhos, e são todos meninos brilhantes, entendeu? O Gabriel tem composições, tem 18 anos, tem composições gravadas por filarmônica. Então, ensinar em casa funciona, só que o envolvimento tem que ser enorme, e aí que os pais começam a se dar conta como que é difícil ser professor e professor. Então, isso também está humanizando, nesse sentido, a percepção dos pais sobre ensino. E não mais uma ideia de terceirizar, aquela hora que eu deixo minha criança lá e alguém toma conta para mim. Não é bem? Acho que agora a gente começa a falar mais seriamente, eu digo, em termos da história da humanidade. Nos últimos 5.000 anos, qual é a tarefa? A tarefa é a gente equalizar oportunidades. É todo mundo ter acesso à mesma água boa de beber, a mesma comida boa de comer. Né? Como dizia o mestre Pastinha, capoeira é tudo que a boca come, ensina tudo que a boca come, é tudo que é bom. Agora, o ensino é a maneira, a educação é a maneira como a gente equaliza oportunidades, aí a gente cai num paradoxo, que é o seguinte: se as oportunidades não forem mais igualitárias de início, você jamais terá educação fazendo esse papel. Se não tiver saneamento, como é que vai rolar a educação se não tiver paz em casa, se não tiver comida, se não puder dormir à noite? Então, esse é o momento que a gente tem que aproveitar a oportunidade de que aquele velho esquema que vinha nos últimos 5.000 anos está em crise. Isso diz respeito ao capitalismo. O capitalismo vem se tornando cada vez mais poderoso, acumulando mais capital e aumentando a desigualdade. E eu já conversei com várias pessoas que fazem parte do escalão superior do capitalismo, que lidam com muito dinheiro, e eu falo: vocês percebem que isso está gerando iniquidade, sofrimento? Sim, mas não dá para parar, porque se a gente parar de ser assim, o nosso competidor nos devora. Bom, agora as coisas deram uma parada. Então, já que deu uma parada, vamos falar sério? Vamos falar como adultos, inclusive as crianças, sobre o futuro do planeta? Não dá, gente, para a gente achar que uma pessoa ter 5 bilhões de dólares e querer ter 6 bilhões de dólares enquanto tem gente passando fome, é normal. Não dá para a gente achar que essa pessoa tem o direito de não pagar impostos. No Brasil não se paga imposto sobre ganhos de capital. Então, assim, os ricos têm que se responsabilizar. Eles têm que cumprir o papel deles, o que se espera deles. E o que a gente pode esperar deles, o que a gente tem direito de esperar deles, é simplesmente que cumpram aquilo que a maioria já professa. Eles não se dizem... A maior parte, 90% das pessoas no Brasil se dizem cristãs. Quem é cristão de verdade reparte o pão. Então, eu tenho muito no futuro, porque a gente está precisando incorporar ideologias de 2.000 anos atrás. Não é possível que a gente não dê conta. Agora, para isso, a gente vai ter que fazer o que o Krenak tem falado. O Krenak vai falar hoje aqui. A gente tem que encontrar um outro jeito de estar no mundo. Não dá para estar no mundo dessa maneira.
Mas uma casa com 10 cômodos, onde tem um quarto que pega 99% da comida, uns 2 quartos que tem 0,4% da comida e o resto todo não tem nada. Ia dar briga, não ia dar briga? Então, o planeta é muito desigual e não dá para esperar que os pobres resolvam isso, porque os pobres estão tentando se organizar e sobreviver, mas os ricos têm que cair a ficha dos ricos. Não precisam mais se desesperar, o dinheiro não vai levar felicidade nenhuma, você já tem suficiente. Paguem impostos, construam escolas, invistam em museus, paguem bem os professores. A Cláudia falou, salas com 40 crianças, como é que uma pessoa pode ganhar R$ 1.600 por mês para dar aula para 40 crianças, gente? Isso é uma receita de insucesso. Aí faz o quê? Aquela criança com 18 anos vira adulto e aí ela vai parar num presídio. É o pior lugar do mundo. Então, assim, tá tudo errado. Vamos aproveitar que parou o jogo para reconstruir. A gente tem que pensar grande. Se a gente não pensar grande, daqui a 7 gerações, se ainda existir humanidade, vamos dizer que nós vacilamos, que a gente perdeu a grande oportunidade. A gente teve a oportunidade e chutou para fora. Não vamos fazer isso. Valeu, Siddhartha, muito obrigado. Eu acho que as mensagens que vocês deram aí no final coroou muito a intenção dessa nossa mesa. E agora já estão aqui. Vocês até viram que eu deixei o microfone aberto e falei, porque já me disseram que já tem a outra sala louca para entrar. Então, vamos lá. Fechando. Muito obrigado a todos. Gente, por favor, antes da gente terminar... Beijo. Sim. Gente, antes da gente terminar, eu posso tirar um print, por favor? Já tira. Vai, Lidia, vai lá. Vamos lá. Obrigada, gente. Tchau, grande beijo. Tchau, tchau. Tá indo.